Ei, pregador, fala comigo aí. Pregador, eu não estou entendendo nada. Parece que a minha vida nada dá certo. Eu luto, faço o que eu posso, mas as oportunidades não surgem. As portas não se abrem para mim. E aí, pregador? Meu irmão, minha irmã, Deus estará trabalhando mesmo que você não esteja entendendo. Você precisará confiar, mesmo sem entender. E você começará a receber as bênçãos de Deus a partir do momento que você entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Qual é a semente que você tem semeado? O que é que você tem feito da sua vida? Gálatas 6,7, Deus não se deixa escarnecer. Quer dizer, Deus não é bobo. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Você não é obrigado a semear nada, mas estará condicionado a colher aquilo que você semeou. Cuidado com a semente que você tem semeado. Você não colherá frutos doces de sementes amargas e vice-versa. Então, se você semeou uma boa semente, você colherá bons frutos, porque Deus estará trabalhando na tua vida e as pessoas estarão te observando, olhando para você e vendo as suas atitudes. E de acordo com as suas atitudes e as suas escolhas, as pessoas vão se aproximar de você, vão interagir com você, vão estender a mão para você. Ou dependendo das suas atitudes também, elas vão se afastar de você. Um bom emprego, um bom salário, uma boa conduta. É lógico que nem sempre é assim. Algumas pessoas conseguem algumas oportunidades que não lhes é cabida, que não lhes é devida. Pessoas incompetentes, pessoas mau caráter, que tomam a oportunidade dos outros, passa por aqui, pisa na cabeça de um aqui, pisa na cabeça de outro ali. E consegue galgar uma boa posição, pisando nas pessoas. Porém, você pode até enganar o homem por um certo tempo, mas você não enganará para sempre. E tudo que você faz nesta terra, você estará sendo observado pelo mundo espiritual. E no momento certo, Deus ele vai retribuir segundo as suas escolhas ou as suas atitudes. Então, se você quer ter sucesso na vida, se você quer ter uma posição elevada, então você precisa ser merecedor de tudo isso. Ser uma pessoa boa para conquistar aquilo que para muitos é inconquistável. Nem todo mundo chega lá, porque não merece. Tem gente que é tão ruim, que prejudica as pessoas, sem ter muito poder nas mãos. E se você der poder a algumas pessoas, vão prejudicar muita gente. E Deus, ele não permite isso. Entenda, Deus quer te abençoar, mas você precisa ser uma pessoa digna de receber as bênçãos de Deus. Amém? Livro de Isaías, capítulo 43, versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Glória a Deus. Ainda antes que houvesse dia, desde toda a eternidade, Deus é Deus. Criou todas as coisas, tem toda a autoridade em suas mãos, tem todo o poder do céu e na terra. Deus é onisciente, onipresente, aleluia. Onisciente, onipresente e onipotente. Onisciente, sabe de todas as coisas. Onipotente, tem todo o poder do céu e da terra. E onipresente, está em todos os lugares. Ele está vendo o que você faz entre quatro paredes. Ele está ao derredor te observando. E ele está ao redor e ele está dentro de você. E aí?
Dependendo das suas escolhas e suas atitudes, Deus permitirá que você passe por algumas adversidades, algumas tribulações. Ninguém quer passar. Para que você seja curado no seu caráter ruim. E então Ele estará trabalhando na sua personalidade. E se não fosse o mover de Deus na vida das pessoas, todo mundo ia ser ruim. Ninguém ia prestar nessa terra. Ah, pregador, mas por que eu estou passando por tanta luta? Eu já não suporto mais. E aí? O que você tem feito para merecer o bem de Deus? É lógico que o sol ele nasce sobre os bons e sobre os maus. Mas algumas pessoas precisam ser curadas por Deus. Precisam ser tratadas no seu caráter. Precisam ser tratadas na sua personalidade. E você não pense que Deus não está vendo, não, porque Ele vê. Deus não se deixa escarnecer. Deus não é bobo, meu irmão. Ele sabe de tudo. Você pode até enganar o homem, mas a Deus ninguém engana. Deus está trabalhando. Ah, pregador, eu tenho tanta vontade de vencer na vida, ter sucesso, ter prosperidade. Primeira coisa, o sucesso e a prosperidade, ele nasce dentro de você. Primeiro você vai saber o que você quer da vida. Depois você vai se conhecer. E você vai, então, correr atrás daquilo que você deseja, que você almeja. Vai apresentar a Deus e Deus estará trabalhando em vosso favor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O universo conspira em teu favor. Como em um conjunto com o mundo espiritual. Uma parceria com o divino. A vontade divina na tua vida. Deus trabalhando, Deus te usando e Deus modificando os caminhos, abrindo portas. Em algumas situações Ele vai fechar uma porta para você. Você não vai entender. Você precisa agradecer. Porque o não de Deus muitas vezes vale mais do que muito sim da vida. Por exemplo, eu perdi aquele voo de horário marcado. Perdi aquele voo que eu estaria lá naquele horário marcado para aquela entrevista ou para aquilo que eu ia receber, ou ia fazer. Mas o avião caiu. Se eu tivesse dentro do avião, eu tinha caído junto. Deus te livrou, meu irmão. Então, muitas vezes nós não vamos entender, mas nós temos que agradecer o trabalhar de Deus. Deus está trabalhando e Ele está te livrando a todo momento. Glória a Deus. Versículo 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Quem vive de passado é museu. Nós temos esse costume de lembrar das marcas do passado ou de experiências passadas. Experiências que ainda doem, feridas que ainda sangram e que ainda machucam. Mas eu vejo aqui o versículo bíblico falando comigo. Não vos lembreis das coisas antigas. Não vos lembreis, nem considereis as coisas passadas. Não fica dando tanto crédito para o que passou. O que passou, passou. Vira a página. Pare de olhar para trás. Olhe para frente, para o alvo que é Cristo. Aleluia. E Deus, Ele vai te abençoar. Pregador, mas Deus tem uma promessa na minha vida. E eu já esperei tanto, e parece que essa promessa ficou só na promessa. Nunca aconteceu. Meu irmão, minha irmã, Deus não é político que vive de promessa. Mas Ele tem uma resposta para você na hora certa. As bênçãos de Deus no mundo espiritual já estão preparadas para serem entregues na palma da tua mão. Mas você já está preparado para receber aquilo que Deus preparou para você? Tem estrutura? Está pronto para receber? Tem responsabilidade? E aí? Então, como é que é o tempo de Deus, pregador? O nosso tempo é o Cronos, hora de relógio. O tempo de Deus é o Kairos,
Acontecerá no momento em que você estiver pronto. No momento que você estiver estrutura para suportar o peso da responsabilidade. Aquilo que Deus tem para entregar para você. O homem muitas vezes não entende nada mesmo. As pessoas não entendem o trabalhar de Deus. Ah, mas por que não foi tal dia, tal hora? Eu marquei no calendário e não aconteceu. Eu ia embarcar naquele voo daquele dia e eu perdi o avião. O avião caiu e eu sobrevivi. Deus trabalha na tua vida, na tua história. E você precisa aceitar o trabalhar de Deus. Precisa deixar Deus fazer. Mesmo sem entender, confiar no Senhor. Agora, você entendendo ou não, Deus estará trabalhando. Agora, deixe de ser manipulador. Ah, mas eu gosto de estar no controle, gosto de saber de tudo. Pega o controle dessa televisão da vida aí e entrega nas mãos de Deus. E você verá o que Deus vai fazer. O que Deus faz por você, meu irmão, minha irmã. Aleluia. Ele faz o que mãos humanas não podem fazer. A resposta verdadeira vem da parte de Deus. A última palavra na tua vida, quem dá é Deus, não é o homem. A última palavra, quem dá é Deus, não é o médico, não é o advogado. A última palavra vem de Deus. E quando tudo parece estar perdido, aleluia, são apenas aparência. Deus estará trabalhando e Ele muda esta situação difícil. Quando você orar, quando você confiar e deixar Deus trabalhar. Ele estará modificando a história. Ele coloca um final feliz na tua história. Ele muda a situação. Ele muda a circunstância só para te abençoar. Eu vos trago a palavra do Senhor. E a palavra é, se você acreditar, se você orar, se você confiar, Deus estará fazendo. Deus estará trabalhando. Mas pregador, e se Deus não fizer? Deus continua sendo Deus. Aleluia. Se você tocar o coração de Deus, Ele fará. Deus não resiste a um coração quebrantado, a um rosto molhado, joelho dobrado na presença dEle. E a resposta virá no tempo certo, no tempo de Deus. A vitória vem para aqueles que acreditam, para aqueles que oram. E se você orar, tem resposta. E se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. Glória a Deus. Deus, Ele é Deus sem você. E você é o que sem Deus? Toque o coração de Deus, meu irmão. Argumente com sinceridade, com humildade, com simplicidade. Fale com o Senhor. Chore nos pés do Senhor. E você verá que a resposta virá. Eu falo isso porque eu vejo multidões que têm perseguido ou seguido a Deus por causa dos milagres. Muitos não querem compromisso com Deus. Querem um milagre, mas não querem compromisso com o dono do milagre. Ele é maravilhoso. Sem Ele, nada podemos fazer. E sem Deus não chegaremos a lugar algum. E Ele tem resposta para você. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não sabeis? Eis que eu porei um caminho no deserto e rios no ermo. Lugares desertos são lugares onde as condições são inóspitas. Não tem água, o sol é escaldante e você estará sozinho. Mas eu vejo a palavra do Senhor falando comigo, que Ele vai lhe mostrar um caminho no deserto.
Viajantes ou caminhantes no deserto, se não forem especialistas, conhecedores, eles se perdem muitas vezes. Porque no deserto tudo é igual. Tudo é a mesma coisa. É só solidão, é só sequidão, é só o calor do sol. E as pessoas, quando estão em condições extremas, muitas vezes perdem as condições cognitivas, perdem o raciocínio, se perde no deserto. Quando passamos por situações difíceis, muitas vezes nós nos perdemos mesmo. Mas quando nós confiamos no Senhor, Ele abre um caminho no deserto. E se você tiver sede, aleluia, Ele traz para você rios no ermo, para saciar a sua sede. Ele faz por você o que mais ninguém pode fazer. Nós não estamos livres de passar por adversidades na vida. Mas saiba que se você confiar em Deus, Ele estará contigo. Ele saciará a tua sede. Ele saciará a tua fome. Fome e sede de justiça. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Deus tem vitória para você. E você precisa confiar em Deus. Para de ficar olhando para o passado. Vira essa página. Levanta a tua cabeça. Prossegue a tua caminhada. Não considereis as coisas antigas, as coisas passadas. Doeu, feriu, machucou, estagnou, parou a sua vida por um tempo. Mas chegou o momento de você levantar a tua cabeça, prosseguir a caminhada, confiar em Deus e deixar as coisas acontecerem, porque Deus está no controle da tua história. Se você crer, recebe, porque Deus está trabalhando. Glória a Deus. Amém.